Olá pessoal, Eduardo Elias por aqui e hoje nós vamos falar sobre o ajuste dos sensores de gás, que é popularmente conhecido como calibração, né? Então, o que seria essa calibração? É um ajuste que se faz com um cilindro de gás e esse ajuste permite que os sensores, né, voltem a funcionar no alinhamento correto ali dos gases. Então a gente vai explicar um pouquinho disso aqui nesse vídeo de hoje. Nós vamos também trazer aqui o texto, né, uma parte do texto da NBR 16577 que fala sobre isso. E porque esse final de semana eu fiz um atendimento técnico e esse atendimento técnico a gente fez online, né, para ajudar o pessoal que está na parada da Petrobras. E aí nós identificamos que vários sensores têm que ser trocados e alguns outros eles voltaram a funcionar fazendo, né, um ajuste. E aí eu vou explicar então aqui o que é esse ajuste. A dúvida também é se eu posso eu mesmo fazer o ajuste, eu tenho que mandar para uma empresa. Então a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui hoje e explicar certinho como proceder em campo para que você possa ter o detector operando o maior tempo possível da forma correta. Então vamos lá, na NBR 16577 fala aqui, ó, o ajuste é o procedimento de alinhamento da exatidão da medida do detector que pode ser realizado a qualquer momento para assegurar a precisão na leitura. Então ele alinha a exatidão da medição do detector, da medida, que pode ser realizado a qualquer momento, como nós fizemos no sábado, né, e nós fizemos esse ajuste para fazer o detector poder voltar aos detectores. Um ajuste bem sucedido, ele consiste em alinhar a resposta do sensor ao valor da concentração medida de um determinado gás, quando exposto a ele. Então aqui, quando nós temos o cilindro de bump test, que é o mesmo cilindro que você ajusta, então você tem os valores da concentração de gás aqui, ó. Então aqui nesse caso é o cilindro 4 gases, então você tem CO, H2S, oxigênio, inflamável, né? E aí, como que a gente faz isso? Então, o valor que tiver aqui, ele tem que estar configurado no detector de gás, tá? O mesmo valor. Então, como é que funciona? Quando você compra ou quando você aluga um detector, você tem que adquirir essa garrafa para fazer o teste de resposta ou bump test. E essa mesma garrafa já pode fazer uma manutenção preventiva do detector caso ele tenha um desvio maior do que o desejado, vamos dizer assim, né? Se ele for, na linguagem popular, saturado, você tem isso daqui, esse cilindro, e aí você consegue também proceder com o ajuste. Agora, o que acontece? Muitas empresas, né, não, você tem que mandar o detector para mim, você tem que mandar para o laboratório, mandar aqui. Então, nós sempre orientamos que o cliente compre, por isso que é muito complicado. A área da segurança, ela quer uma coisa e a área de compras, ela muitas vezes não permite, né? Mesmo o pessoal da segurança do trabalho tem que entender a necessidade. É comum técnicos e engenheiros de segurança do trabalho me perguntarem: mas tem que comprar essa garrafa mesmo? Eu tenho que comprar esse kit porque a minha empresa só autorizou a compra do detector. Tudo bem, tudo bem. Agora, se você comprar só o detector, você vai ficar faltando a parte correta, que é testar o equipamento e poder ajustá-lo de forma preventiva. Então, comprar o detector sem ter o kit, né? Sem ter o kit, que é o cilindro, a válvula, a mangueira e o adaptador, sem ter esse kit para testar e para ajustar os sensores, é a mesma coisa que não ter o detector. Então você não vai utilizar, não vai poder utilizá-lo seguindo a norma da forma correta. Então, para utilizar o detector seguindo a norma da forma correta, é o que? Ter o equipamento e nós temos o cilindro. Aí esse cilindro, ele tem que ser manuseado e tem que ser realizado os testes de resposta e os ajustes, está falando aqui na norma. O ajuste deve ser realizado por usuário capacitado. É por isso que a gente faz os treinamentos de detecção de gases, que vocês podem pegar no link que está aí embaixo, né, na descrição do vídeo, o nosso curso básico de 2 horas de detecção de gases.
onde você vai aprender a fazer ajuste zero, ajuste com gás e banco teste, beleza? Então vamos lá. O processo de ajuste tem como objetivo atualizar o ponto de referência dos sensores. Isto permite que o detector atualize o fator de resposta com base em uma mistura de gases com concentrações previamente conhecidas e dentro do prazo de validade. Então, o processo de ajuste ele tem como atualizar a referência dos sensores. Então, ele vai ajustar. Se nós temos aqui, 100 ppm de carbon monoxide, que é o CO, né, o monóxido de carbono, então nós vamos ajustar o detector para 100 ppm também, para que ele tenha a leitura de 1 para 1, porque vocês concordam que se eu chegar numa área e o detector ele tiver ajustado para 100 ppm, se tiver 100 ppm, ele tem que ler quanto? 100 ppm. Então, ele não pode ter esse desvio. Com o uso do detector, ele vai ter um desvio da leitura dele. E aí que entra o que? O ajuste, que volta ele para o padrão de leitura, para o alinhamento correto, para a precisão correta. Porque senão você vai chegar na área e num local desse com 100 ppm, como a gente comentou, você vai ler 95, vai ler 80, vai ler 90 e aí vai estar fora dos padrões aceitáveis para que o detector esteja preciso, né? Porque muitas vezes essa diferença de leitura ela pode ser prejudicial para o funcionário, principalmente com gases mais exóticos, gases mais perigosos. Vamos lá. Outra coisa, prévia as concentrações conhecidas e dentro do prazo de validade. Então, esse cilindro aqui, por exemplo, ele tem uma expire date aqui, data de expiração, data de validade, outubro de 2024. Então, em outubro, esse vídeo aqui está sendo gravado em setembro de 2023, a gente tem mais de um ano de gás aí para poder usar, fazer teste, fazer ajuste e assim por diante, tá? O cilindro, se ele tiver vencido, ele não pode ser usado. Eduardo, quanto tempo dura mais ou menos um cilindro? Um cilindro desse de 4 gases, em média, 2 anos, tá? Mas aí ele chega de importação, aí ele é fornecido para o cliente final e aí vai dar mais ou menos aí entre 1 ano e meio e 2 anos, nessa faixa. Quem usa pouco pode comprar cilindros menores. Esse aqui é de 116 litros, né? A gente tem de 118 também, tem de 58, que é o intermediário, e tem de 34, que é o cilindrinho. Então, quem usa pouco compra cilindros menores. Quem usa muito não vai nem chegar na data de validade, porque já vai usar o gás antes de vencer, que é o correto. O ajuste deve ser realizado em local ventilado, na presença de ar sem contaminantes, em um ambiente similar em relação à umidade e pressão atmosférica a qual será utilizado. Aqui é um ponto importante. Esse ajuste ele tem que ser feito em local ventilado, num ar limpo, sem contaminantes e num ambiente que tenha mais ali próximo à umidade e à pressão atmosférica. O que isso significa? Eu fiz uma calibração, fiz um ajuste distante, né, lá no laboratório. Para eu trabalhar aqui, então eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que fazer os testes de resposta e ajusto também o meu sensor para trabalhar nesse ambiente. Como a gente já falou e tem em outros vídeos aqui no canal, a temperatura, a pressão e a umidade interferem diretamente na leitura dos sensores e, nesse caso, no ajuste também. O procedimento deve seguir as orientações do fabricante ou do fornecedor para realizar um ajuste apropriado, de acordo com o modelo do detector e os tipos de sensores utilizados. Então, esse cilindro é um cilindro dos 4 gases básicos, porque esse detector é um 4 gases, está com 4 gases, mas ele pode ser 5 gases. Esse aqui é somente 4 gases, e esse aqui é somente 4 gases. Então, a gente tem que ajustar o cilindro correto e nas concentrações corretas. Só ficar atento numa informação que é o seguinte: esse detector, por exemplo, a gente consegue, com uma senha, mudar os valores do gás aqui mesmo. Então, se eu compro o cilindro de um fabricante, que é uma dúvida comum, eu posso usar no meu detector de gás de outro fabricante? Pode, sim, com certeza. Tá? Então, ainda tem gente aí que fala que não pode, que fica fazendo terror, tem que comprar só da minha marca. Não, esquece. Vocês sabem que aqui é um canal
que não tem bandeira, não tem marca, né? A nossa bandeira é a bandeira de todas as marcas, de todos os modelos, de todos os fabricantes, desde que eles atendam as normas e seus equipamentos sejam de qualidade. Então a gente não vai defender A ou B, a gente vai realmente falar que você pode usar o cilindro. Por exemplo, esse é um cilindro, né? E o cilindro normalmente não é da marca do detector, esse é um cilindro da marca Amber. E a gente tem um outro aqui da Caliport, ó, um cilindro da Caliport. Enfim, então independente do fabricante, o importante é esta concentração bater com o detector. E aí você tem que ajustar, como eu estava falando, esse detector, por exemplo, você pode fazer com senha. Esse detector, você só ajusta isso em um software, que quando você compra ou aluga o detector, a gente já manda, né, quem alugar ou vender, ou se for o caso aqui da nossa empresa, a gente já fornece configurado. Esse aqui é a mesma coisa, só dá para mexer no software. Então é importante, na hora que você estiver comprando ou alugando um detector, já ter essas informações. Então quando nós perguntarmos, né, aí o pessoal, engenheiros, técnicos de segurança e compradores também que estão assistindo esse vídeo, quando a gente fizer perguntas para vocês, é porque a gente precisa fornecer correto. Não dá para fornecer de qualquer jeito. Não dá para a gente mandar qualquer detector ajustado para qualquer gás. Então é comum o pessoal falar assim: oi, Eduardo, ainda tem um cilindro aqui da outra obra que sobrou e eu estou agora alugando detector com vocês, eu posso utilizar? Pois não, pode. Manda uma foto da etiqueta para a gente ver as concentrações. Aí a gente já ajusta aqui os detectores antes de mandar para locação, antes de mandar, né, de venda, já manda tudo configurado, você usa o cilindro aí, não tem problema. Tá bom? Então assim, ou se não, quando o cliente vai comprar gás conosco, né? Então, olha, Eduardo, eu tenho aqui o detector da marca tal, quantos gases? X gases. Ah, legal, então você precisa desse cilindro. Ele está configurado com quanto? A gente entra lá no menu do gás e vê com quanto que ele está configurado. Isso dá para ver. Aí a gente já fornece um cilindro de acordo com o monitor aí, o detector que já está configurado para vocês, porque senão vai dar errado. Então tem que ter essa comunicação no ato do fornecimento, para que quando chegue o gás aí, vocês consigam fazer o teste de resposta e o ajuste, como foi o caso desse atendimento da Petrobras que eu fiz agora, né? Do pessoal dos terceiros lá da Petrobras, a gente ajudou à distância. Tem um pessoal nosso indo para lá em breve, para que fique fazendo ali todos esses procedimentos. Mas quando não tem, a gente ajuda à distância. E aí vamos entender o seguinte: os desvios de ajuste. Por que o detector ele tem desvio, como eu falei? Por que ele perde o ajuste? Por que ele, no termo popular, ele satura? Então vamos lá, tá aqui, ó. Os itens de ajuste ocorrem mais frequentemente, né? Não é só nessas condições, mas é mais frequentemente nas seguintes condições: degradação com o passar do tempo e frequência de exposição a gases. O que seria isso, pessoal? Seria que os sensores, que são essas pecinhas que vão aqui dentro para ler o gás, ó, que estão aqui atrás desses filtros, e nesse caso está atrás da tampa aqui, eles degradam com o passar do tempo, já de forma natural e também exposto aos gases. Eles vão sendo vão degradando, eles vão sendo utilizados, eles vão, usando o termo popular, gastando, né? Então eles vão realmente degradando com o tempo, é natural. O de oxigênio degrada mais rápido ainda, porque ele está em contato com o oxigênio o tempo todo. Então, degradação por causa do passar do tempo já é um motivo. E a frequência de exposição a gases. Então, isso faz parte da análise de risco, né? O pessoal quer comprar ou alugar detectores e aí quer saber, quando eu compro quantos cilindros de gás? O meu cilindro, a pergunta comum, o meu cilindro vai durar quanto? Né? Se eu comprar, então o seu cilindro vai durar de acordo com o quanto você usar o seu detector e o quanto eles forem saturados, o quanto eles forem degradando ao longo do tempo. Quem usa o detector uma vez por mês vai gastar muito menos gás de quem usa o detector diariamente ou de quem usa o detector semanalmente, né? E assim por diante, entende? Então, quando vocês
tem que fazer parte de uma análise, mas é por isso que a gente faz a consultoria em detecção de gases, né? É por isso que a gente ensina, é por isso que a gente ajuda vocês a entender. Eu preciso implantar detecção de gases na minha empresa. Né? Aí, como diria lá o Bottini, Eduardo, o que eu tenho que fazer para implantar o detector de gás? Conversa com a gente. Aí a gente vai entender tudo direitinho, né? Ou com certeza profissionais aí qualificados, que tem também no mercado muitos profissionais bons, mas a gente está aqui disponível para entender quantos detectores você precisa, entender a análise de risco que você fez, para saber quais os gases que você precisa que estejam configurados e quais os cilindros e quantos cilindros você vai usar. Letra B, degradação causada por exposição a contaminantes. Então o sensor ele perde o ajuste por causa de exposição a contaminantes, como por exemplo fosfatos, fósforo, chumbo, tem a parte de silicone também. Aí muitas vezes é aplicado o silicone, em algumas aplicações industriais se utiliza o silicone e ele é altamente perigoso e danifica os sensores, beleza? Agora a letra C, degradação química gradual dos sensores. Os sensores eletroquímicos principalmente, e aí faz parte de uma outra aula aqui do canal sobre sensores, eles têm uma degradação química de forma gradual e ele já tem, e também aqui ó, desvio em componentes eletrônicos ao longo do tempo. Então a degradação química dele é gradual e tem um desvio ainda nos componentes eletrônicos ao longo do tempo que você vai utilizando, né? Quem já viu uma bateria, principalmente as baterias mais antigas, quem tem carro antigo, quem já teve aí, lembra daquele zinabre, né, que cria na bateria, enfim. Então a gente vai tendo condições ali que vão sendo criadas, inclusive esse zinabre ele também é criado nos sensores. Por isso a importância de se mandar os sensores regularmente para manutenção, que também é assunto aqui para um outro vídeo. Mas o pessoal pergunta, Eduardo, de quanto em quanto tempo eu faço o ajuste, eu mando para calibração? Vai depender do quanto você degrada os seus sensores e o quanto ele é exposto. Quando você não souber, segue o fabricante. Quando você tiver essa análise, aí vai ser 3 meses, 6 meses, 12 meses, 1 mês, depende, né, de quanto que você degrada, é o quanto você vai mandar, beleza? D. Utilização em condições ambientes extremas, ou ambientais extremas, né, melhor dizendo. E como está acontecendo agora, a gente está em setembro de 2023, eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, se é em 2050 vai estar mais calor ainda, mas aqui em setembro de 2023, a utilização em condições ambientais extremas, a exemplo de temperaturas e umidades muito baixas e muito altas. E também, olha que importante, alto nível de material particulado em suspensão no ambiente. Então os detectores eles têm um grau de proteção IP que protege contra intempéries e principalmente poeira e líquidos e água, ok? Só que o que acontece? Quanto mais particulados no ambiente, pior para o detector fazer a medição dele. E temperaturas muito altas, como está o caso agora aqui, né, dessa época, e umidade muito alta também, ou temperaturas muito baixas e umidade muito baixa. Então, a gente tem aí, né, no Brasil regiões, principalmente no Brasil, regiões diferentes que têm essas características. Então isso é importante para uma empresa entender. Uma terceira, por exemplo, que a gente atende bastante as terceiras das siderúrgicas, da Petrobras e de outras, né? Então, essa empresa, quando ela está trabalhando aqui em Cubatão, em São Paulo, é diferente de quando ela está trabalhando, por exemplo, lá em Betim, que é esse caso que a gente atendeu no sábado, que é diferente de quando ela está trabalhando, por exemplo, lá na Refap, no Sul, né, falando de Petrobras, que é diferente quando está lá em Pernambuco. Então, o detector ele vai se comportar de maneira diferente. Então, tem que ter o cilindro para fazer os testes de resposta e fazer os ajustes quando for necessário para aquela temperatura, para aquela pressão e para aquela umidade. Beleza? Vamos lá, indo para o final aqui. Exposição a altas concentrações do gás ou vapor de interesse natural. Nesse caso do atendimento que nós fizemos sábado, foi exatamente isso. No detector, esse aqui, ó, ele estava escrito OL. Então o que é OL? Overload, passou da carga, passou do range do sensor dele. Então ele deu uma alta exposição.
às vezes o sensor não volta. Mas nesse caso o sensor voltou. Nós conseguimos com os procedimentos, né, não só de ajuste como outros, ajuste zero, ajuste com gás e fazendo outros procedimentos no detetor, nós conseguimos que ele voltasse à leitura normal. Se não tivesse o cilindro de gás na hora, ia ter que fazer o quê? Manda o detector para São Paulo, né, nesse caso aqui, que a gente está distante lá, e aí a gente vai ter que checar o detector e você vai ficar sem equipamento. Então tem que ter o cilindro em loco, porque se tiver altas concentrações de gás, uma leitura muito alta já direto no sensor, ele vai com certeza demandar um ajuste. O próprio detector, ele muitas vezes pede esse ajuste. Ele perde, né? Por exemplo, tem alguns detectores que tem a luzinha verde, ele passa para a luzinha vermelha. Por quê? Porque ele perdeu o ajuste dele. A porrada, né, que a gente fala, ele tomou uma porrada tão grande de gás que ele perdeu o ajuste dele. Então ele estava aqui ajustado e ele passou do range ali, então ele desviou muito, né, da leitura. Aí para que a gente consiga fazer isso aqui de volta, precisa do cilindro e precisa de um usuário capacitado, treinado ou minimamente como nós fizemos, à distância com alguém que ajuda, que está capacitado, que no caso fui eu que fiz esse atendimento. Então vamos lá. Exposição de sensores catalíticos a silicones voláteis, gases de hidreto, hidrocarbonetos halogenados e gases de sulfeto. Então eu comentei já um pouquinho do silicone e os sensores catalíticos, principalmente, que são os sensores inflamáveis. Eles têm essa problemática com esses componentes que a gente falou, principalmente silicone. Letra G. Exposição de sensores eletroquímicos de gases tóxicos a vapores dissolventes e gases altamente corrosivos. Pessoal, vai trabalhar no ambiente industrial, tem solvente, tem gás altamente corrosivo próximo, isso vai danificar os sensores eletroquímicos, que normalmente são os gases tóxicos, CO, H2S, amônia, cloro e assim por diante, beleza? Então, solventes e gases não deixe o detector próximo, se possível, porque vai ter uma questão aí que pode danificar o sensor. Choques físicos, essa parte é importante, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, pessoal. Um vídeo só sobre isso, porque vale uma explicação. Numa palestra semana passada, semana retrasada, numa palestra que eu fui convidado lá na Aperam, né, em Timóteo, aliás, um grande abraço aí para o pessoal do grupo GPS, né, o Erich e o pessoal do engenheiro Erich e o pessoal do grupo GPS que me convidaram junto com o pessoal da Aperam para fazer essa palestra num evento de gases, né, minha gratidão aí para vocês, foi fantástico, a gente vai colocar talvez alguma coisa aqui no canal, mas é o seguinte, lá a gente estava falando do choque físico e foi muito engraçado, eu estava explicando o termo bump test. Então eu vou resumir aqui, porque a gente vai explicar isso melhor no outro vídeo, mas assim, bump test, se você for traduzir ao pé da letra, não é teste de resposta, ele é um bump, ele é um teste de impacto, né? Isso vem um termo lá do inglês mesmo, bump. Então, é um teste de impacto. Então, choques físicos, pessoal, choque físico, o detector ficar batendo, o detector cair, né? O detector, por isso que a gente toma muito cuidado com a embalagem de envio dos detetores e os clientes têm que, quando mandar de volta para nós, tem que tomar esse cuidado também. Os choques físicos podem afetar os componentes eletrônicos ou os circuitos internos do detector. Então, choques físicos, pessoal, pode afetar e perder o ajuste, que é a calibração. Manda o detector, saiu do laboratório, se ele não foi transportado direito, chega no cliente, temperatura, pressão e umidade diferentes e ele foi tomando solavanco, ele foi impactando ali, ele foi tomando pancada, vai chegar descalibrado lá, né? Ou desajustado, tá bom? Então toma cuidado com o transporte e mesmo internamente na empresa. E por fim, substituição de um ou mais sensores quando o detector for reprovado no teste de resposta ou no alto zero. Pessoal, substituir, o pessoal sempre pergunta, né? Tem que trocar o sensor de oxigênio. Trocou o sensor só de oxigênio, tem que fazer uma calibração, que no caso é um ajuste, né? Tem que fazer um ajuste dos sensores? Tem. Trocou qualquer sensor, já tem que ajustar aquele sensor. E aí a gente aproveita para ajustar
todos os outros também. Então, na troca de sensores, é por isso que no laboratório, quando a gente manda um orçamento, a gente manda troca dos sensores e calibração. Aí o cliente liga para nós e fala assim, né, para nós, para nossa equipe, o Eduardo ou o pessoal nosso aqui, mas não dá para tirar a calibração? Eu quero só trocar o sensor. Eu calibrei há um mês. Então, mas há um mês não precisou trocar o sensor. E agora precisou. E quando troca o sensor, tem que calibrar de novo. Beleza? Então, por fim, ou no teste de resposta ou no alto zero. Teste de resposta falhou e alto zero falhou, a gente já tem que então proceder com o ajuste. Legal, pessoal? Então, para quem quiser conhecer sobre o ajuste, quiser saber fazer o ajuste no seu detector, é só entrar em contato nos telefones aqui abaixo, é só chamar no WhatsApp, é só conversar conosco que a gente ajuda. Então, quando é que eu tenho que fazer um ajuste do meu detector de gás, que é popularmente conhecido como calibração? Quando o meu alto zero e quando o meu bump test falharem. Ou quando aparecer qualquer erro nos sensores aqui na tela, que eu não saiba o que fazer. Por exemplo, esse caso aqui, vai aparecer ERR, erro. E aí então a gente procede com o ajuste. Eduardo, mas eu não sei fazer o ajuste. Então chama a gente que a gente te ajude, tá? Dá um toque aqui, a gente está disponível para fazer o que precisar para que os detectores fiquem o maior tempo possível aí com vocês, detectando gases e salvando vidas. Beleza? Até o próximo vídeo. Deixa seu comentário, fala aqui o que você aprendeu nesse vídeo, compartilha conhecimento e principalmente deixa sugestões de novos vídeos aqui e assina o canal, porque assim assinando o YouTube te avisa quando tiver mais conteúdo técnico e de qualidade. Um abraço!